Olá pessoal, estou aqui de volta com o quadro Terapeutizando a Mente para estimular você a buscar conhecimento. Eu acredito muito que o conhecimento ele nos empodera, ele nos acrescenta e nos motiva a fazer diferente, a caminhar de forma consciente na nossa jornada terrena, que é tão temporária, mas que existem percalços, existem desafios, existem muitas coisas que nos travam, nos limitam e emocionalmente falando, eu percebo que quanto mais eu busco conhecimento, mais fácil fica eu vivenciar determinado desafio, determinada dificuldade, seja qual ela for. Então, o objetivo aqui neste espaço é motivar você a se autoconhecer, porque o autoconhecimento ele vem agregado de uma série de coisas que, como eu falei, nos empoderam. Aí, me empoderar de buscar autocura. Aí você se pergunta, caramba, o que é autocura? Como assim? Eu vou curar o quê? Geralmente a gente tem a falsa crença de que a cura está nas mãos do médico, está na mão do curandeiro, né? Nos nossos antepassados, está na mão de um psicólogo, está nas mãos de um psiquiatra. Não, a gente precisa quebrar crença e se apossar da autocura. Se apossar da autocura porque se eu reconheço em mim uma falha, uma sombra, se eu detecto, se eu enxergo, por que não iluminá-las, aceitá-las em primeiro lugar para poder transformar? Então, quando eu transformo algo, quando eu reconheço algo que é disfuncional, eu posso transformar e aquela sombra passar a ser funcional, porque aquela sombra me mostrou algo que eu precisava modificar em nível de padrão mental, emocional, se aquela experiência ruim me trouxe tristeza, me trouxe angústia, me deixou com raiva, mas eu preciso entender que eu tenho a capacidade de me autocurar, de reconhecê-las e trabalhar de forma consciente. E por isso que eu gosto muito dessa palavra, autocura, porque eu assumo a responsabilidade por mim, eu faço o movimento por mim e eu busco o alto amor, que é muito esquecido por todos nós, porque nós temos a mania de sempre olhar para fora, de sempre querer receber amor de alguém, mas temos dificuldade de nos amar, de nos beijinho em nós, né, nos acalentar, e nós precisamos nos respeitar nesse sentido, porque o amor, ele primeiro tem que ser nutrido por nós. Então, quando eu começo a entender que a autocura, ela está relacionada ao alto amor, eu consigo desenvolver melhor em mim níveis de compreensão emocional. Porque se eu sou um ser que eu tenho uma infinidade de memórias, sejam inconscientes, sejam dos meus antepassados, sejam de experiências que eu esqueci que eu vivi, mas elas estão em mim. Então, se eu sei que elas existem, o primeiro passo é desenvolver um acolhimento comigo mesmo, de me empoderar destas palavrinhas, auto-amor e autocura. Então, o primeiro passo para nós podermos terapeutizar a nossa mente é se familiarizar com estas duas palavras. Trago mais uma, autocompreensão. Porque muitas das vezes nós nos condenamos em dizer assim, caramba, por que eu penso assim? Caramba, por que eu tenho raiva de fulano? Caramba, por que eu sinto culpa em relação a uma situação? Por que eu sinto dor ainda em relação a uma situação que já passou tanto tempo? Por que eu ainda me sinto magoada? Ou por que eu ainda sinto necessidade de estar buscando esta memória dentro de mim? Por quê? Nós precisamos compreender antes de querer que ela suma, antes de querer que ela saia.
Porque se eu não busco a autocompreensão dessa experiência que eu vivi e que ainda está em mim, eu não consigo sair, porque eu não consigo cancelar. Eu não consigo simplesmente falar assim, opa, memóriazinha, sai daqui de mim, não vem me dar o comando. Não, ela tá ali. Então é como se eu tenho que compreender para poder sim conseguir fazer a alquimia desta memória, mudar, ressignificar, transformar, perdoar, seja qual for o sentimento que vai brotar dentro de você. Então essas 3 palavras, elas são fundamentais para terapeutizar a mente: autocura, autoamor e autocompreensão. As 3 estão relacionadas ao autoconhecimento. O autoconhecimento sem aliança com essas 3 palavras não é autoconhecimento, é puro modismo, é puro dizer que, nossa, eu tô me autoconhecendo e tá entregando a responsabilidade de alguém nas mãos do outro e você fica nesse ciclo repetitivo de fuga e de tapando o sol com a peneira e ocultando, né, o que seria realmente para se fazer, para poder realmente acontecer. Então, o terapeutizar a mente é quando nós colocamos neste movimento. Então, quando eu vou fazer, um exemplo, uma sessão de terapia quântica, eu tenho que estar muito próximo dessas 3 palavras. Eu tenho que estar, assim, com vontade de me familiarizar e de estabelecer alianças com estas 3 palavras. Porque quando eu ouvir algo que o terapeuta vai me dizer numa sessão apométrica e vai visualizar o meu campo morfogenético, eu vou ter realmente ouvidos para ouvir, olhos para ver, os meus 5 sentidos vão estar aguçados, apurados. Por quê? Eu estou começando a botar minha consciência para trazer níveis de consciência minha mais elevada. Eu coloco a minha consciência para poder ter insights com a minha supraconsciência, com o meu eu superior. E aí nasce esse movimento de autocura, autoamor, autocompreensão. Isso é cíclico, continua na nossa jornada, mas quando eu interiorizo este ensinamento, fica muito mais fácil eu olhar para mim. Mas não olhar para mim com pena, não olhar para mim com raiva, mas saber que eu sou um ser humano, que tenho em mim um mix de memórias e que eu tô disposto a entender. E a abrir o leque da minha vida, enxergar a minha vida, as minhas 12 áreas da vida de maneira inteligente, de maneira assertiva, para eu poder ter ouvidos para ver, como eu falei, olhos, e poder dar realmente uma condução mais assertiva em cada área da vida. Então, o convite de hoje do Terapeutizando a Mente é você refletir nestas 3 palavras, é você entrar em contato com o elemento da água, porque a água, o nosso corpo emocional, ele é representado pela água. E o elemento da água, ele, na sua simbologia, ele traz esse corpo que é impregnado de informações, ele é oculto. Nós temos no nosso corpo muito mais água do que parte sólida. Então, fazendo uma analogia, nós vemos o corpo do planeta, né? Nós temos aí o oceano, o planeta Terra, ele tem muito mais água do que a parte sólida. Então, fazendo essa comparação, a gente é gerado dentro do líquido amniótico, nós somos um ser que recebemos impregnações emocionais da geradora o tempo inteiro, através dessa água, desse gestar. Então nós temos o tempo todo em contato com esse corpo, que nós não vemos, mas que ele existe, e é ele que dá o comando, é ele que registra e traz todos os registros emocionais que a gente vem aqui para essa experiência humana, e nós pouco nos importamos com ele.
Então, o convite de hoje é você refletir nestas informações, entrar em contato com a água, num banho. Se você vai passar suas férias, vai pra praia, vai para um lago, vai pra cachoeira, procure ter contato com o elementar da água, observe a fluidez, o movimento, o que essa água faz, como é que ela ultrapassa as barreiras, como é que ela se dilui. Então nós temos que nos empoderar deste elemento para nós podermos conseguir gerar uma fluidez em nossas vidas e compreensão das nossas emoções. Então hoje tome um banho, visualize a natureza, visualize você se integrando com a natureza, porque nós podemos ter excesso de água no nosso corpo emocional, nós podemos ter escassez de água no nosso corpo emocional, nós podemos estar necessitando buscar contato com este elemento, nós precisamos buscar respostas visuais do que está acontecendo no meu campo morfogenético de informação, dentro daquilo que eu não vejo, dentro daquilo que eu oculto. E eu preciso me colocar no movimento para enxergar, para poder ver, para poder me autocurar. Então essa palavra é importante, autocura, porque através dela eu reflito em todo um mecanismo emocional por trás que há dentro de mim. Você vai perceber o alto amor com você mesmo, porque você vai percebendo como é que tá o elemento água dentro de você. Você é uma pessoa muito explosiva, você é uma pessoa que rotula e fala: eu sou ansioso, eu tenho raiva, eu tenho tristeza. Como é que tá? Tá em excesso? Como é que estão essas memórias dentro de você? Como é que essa combustão dentro de você contamina o seu padrão mental? Como é que é o seu padrão mental pela emoção? Como é que tá? Vamos buscar a autocompreensão. Como é o meu conhecimento sobre essas 3 palavrinhas? Como eu lido com ela na minha vida? Eu tô no piloto automático? Eu tô deixando a vida me levar, igual o Zeca Pagodinho diz? Como é que eu tô? Como é que tá a minha mente? Isso é o terapeutizar. É você se familiarizar com palavras que você pouco usa, mas que você se coloca no movimento para entender a profundidade dessa palavra, de trazer ela a nível reflexivo. A dica de hoje do Terapeutizando a Mente é você buscar essas palavras, vai no dicionário, pesquisa, reflita sobre o conteúdo aqui abordado hoje. Porque antes da gente procurar ajuda, nós precisamos compreender que nível de ajuda nós queremos ter. Qual o nível de problema que eu realmente tenho? Como eu me cuido? Será que o problema foi em relação à minha escolha de vida, à minha educação, ao meu relacionamento, à minha história de vida? Ou será que tem algo a mais? Eu preciso buscar mais antes de buscar ajuda? Então, essa é a reflexão para você no quadro de hoje. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!